Olá, tudo bem? Aqui, professor Marcos Melo, para mais uma aula e hoje o tema é renascimento, tá? Como eu sempre faço, não sei se você já viu meus outros vídeos, nós partimos sempre de pontos, né, vamos dizer assim, elementares, e aí, tirando das palavras, das imagens, informações preciosas que parecem pouco, mas que a gente vai ter que fazer delas muito. E você vai perceber nos exemplos que isso realmente acontece. Se você se disciplinar, começar a fazer isso, né, de uma forma mais consistente, você também vai conseguir e uma hora não vai precisar nem das minhas dicas mais, legal? Mas como eu estava dizendo, então, vamos pensar nessa palavra renascimento, tá? Então, veja, a palavra renascimento é nascer de novo, né? Isso aí acho que não é complicação para ninguém, né? E como nós estamos falando de história, você tem que ter, então, pensar em três momentos distintos, né? O momento em que esse, vamos chamar assim, X, né, surgiu. Eu estou guardando aqui por uma estratégia didática o que é, né? Nasceu na antiguidade, morreu na Idade Média e renasceu na Idade Moderna, não é isso? Então, nós vamos pensar, né, justamente nisso, né? O que nasceu então na antiguidade, morreu na Idade Média e renasceu na Idade Moderna. É o pensamento racional, tá? Talvez você fale assim, não, mas para mim está mais fácil, porque eu sou professor de história, mas veja, se você está estudando esse período, é muito tranquilo, você sabe que na Idade Média prevaleceu, né, uma mentalidade teocêntrica do mundo, ou seja, né, uma explicação religiosa, né, para os fenômenos. Se você lembrar, por exemplo, né, dos principais filósofos, você tem o Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino, ou seja, ambos santos, né, ou seja, já tem uma referência à igreja. Se você pensar nas obras arquitetônicas, o românico e o gótico, né, ou seja, igrejas, seja românica ou seja gótica. Então, aí está, né, uma prova de que a mentalidade medieval foi uma mentalidade religiosa. Se contrapondo a essa mentalidade religiosa, veio então uma mentalidade racional. Mas veja, volto a insistir, a palavra renascimento, então, tá, me dá uma informação importante, que uma das características desse renascimento é essa influência da antiguidade, né? Por isso eu falei, a ideia de que nasceu na antiguidade, morreu na Idade Média e renasceu na moderna. E voltando àquela linha de raciocínio, né, que eu tinha comentado com você, eu quero pegar aquela obra que talvez seja a obra assim, mais conhecida, aquela que, né, é impossível você não identificar com o Renascimento. Né? A partir daquilo que é mais elementar, aquilo que é mais familiar para você. Depois você vai aprofundar? Vai, mas no primeiro momento você tem que criar o porto seguro, eu sempre falo aqui, né? Criar as balizas, o que veio primeiro, o que veio depois e assim por diante. E aí você vai caminhando já por um, né, caminho mais tranquilo. E é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos então à obra. O que eu queria que você observasse? Se você também, à medida que eu for falando, você, né, quiser também parando, também é interessante. Primeiro, qual é o tema? O tema é religioso, né? Afinal de contas é a Santa Ceia. Aí você pode falar, mas aí, professor, você não acabou de falar, né, que o Renascimento, então, seria uma retomada desse, né, valor mais racional, mais científico, em oposição àquele pensamento medieval? Bom, gente, primeira coisa, óbvio que nós temos que, ao estudar história, né, pensar em duas direções. Nós temos que nos preocupar com as rupturas, né? Tanto é que, como eu disse, os historiadores dividiram a história, antiga, média, moderna, contemporânea, pegando justamente, né, uma suposta ruptura. E você também tem que se preocupar com o que os historiadores chamam de permanências, legal? Então, é óbvio, de cada vídeo eu vou tentar enfatizar um aspecto, tá? Eu veja, a temática é religiosa, mas o que eu queria que você observasse? Você não precisa ficar voltando, tá? Cada comentário eu vou colocar a imagem.
Por exemplo, o Cristo está no centro da mesa. Do lado direito tem meia dúzia de apóstolos, do outro lado, né, os outros 6. Então veja que houve uma divisão igual, né? Aí você pode me falar assim, mas senhor, isso aí pode ter sido uma coincidência, tinha 12, o cara justamente colocou 6 de cada lado. Beleza. Aí eu queria que você observasse o seguinte, eu vou deixar a imagem depois, né, com alguns destaques para você visualizar melhor. Existem, na verdade, 2 grupos de 3, tá? Então dá uma olhadinha aí. Você está vendo? Tem 2 grupos de 3 de cada lado. Bom, aí já começa a complicar um pouco essa ideia de acaso, não é isso? Mas vamos supor, você é insistente, e deve cobrar dos professores sim. Não aceitar verdades prontas, não. Você está indo num bom caminho. Aí eu queria que você observasse a figura do Jesus Cristo. Ele está com as mãos, né, sobre a mesa, e se você perceber, ele vai formar um triângulo equilátero, né? Seus braços e a mesa vai formar um triângulo equilátero. Certo? Triângulo é o símbolo do racionalismo. Bom, aí você vai falar, mas, senhor, pode ter sido uma coincidência, né? Mas veja, já estamos na terceira coincidência. Bom, aí, mas eu falo, deve ser assim mesmo, gente. Agora, você percebeu que tem uma perspectiva? Essa perspectiva é uma característica do Renascimento, mas o que eu quero é que você veja essa foto. Ela é um pouco mais rara, né? Poucos livros têm essa imagem, que é a imagem onde a obra foi pintada. Tá? Então, dá uma olhadinha aí. Você percebeu, gente? A parede, né, real, onde o quadro foi pintado, acompanha a perspectiva da parede do quadro. Ou seja, se você falar que é coincidência, aí eu vou brigar com você, hein? Veja, gente. Então, olha quantos elementos. Então, o racionalismo, né, que nós estávamos falando, você pode analisar sob o ponto de vista de obras, né, filosóficas, literárias, assim por diante. Eu peguei a imagem porque é mais fácil, né, você perceber, inclusive, visualizar o que eu estou falando. Ou seja, houve uma preocupação, né, gente, matemática. Tá? Olha, né, como eu disse, 6 de cada lado, 2 grupos de 3, o triângulo do Cristo, a perspectiva real acompanhando a perspectiva da obra. Então, veja, houve uma preocupação, repetindo, matemática, racional. É uma característica do Renascimento. Aí você vai me cobrar, mas olha, você falou que é uma obra religiosa. Eu posso, eventualmente, né, ter algum problema de mora no vestibular, já. Por isso que eu falo, gente, esses cortes que eu, né, faço, que a história fez, é uma referência, um porto seguro. Então, veja, não dá para pagar, né, de um momento para outro, mesmo que seja relativamente longo, você não pode apagar aquela mentalidade religiosa. Mas, veja, é uma obra religiosa, mas ela tem uma estética racional, uma estética, né, do Renascimento. Eu vou colocar algumas obras para comparação, porque aí vai ficar mais fácil ainda você visualizar o que eu estou falando. Olha, por exemplo, essa obra produzida na Idade Média. Você notou, gente? Então, não havia, né, por exemplo, noção de perspectiva, que eu chamei a atenção, né, quando eu falei das paredes reais, enfim, ou mesmo que fosse, né, só a perspectiva do próprio quadro. Então, na Idade Média, não, era mais chapada a pintura, né, não tinha essa, como disse, essa perspectiva do tamanho das figuras. Legal? Ou seja, quando nós discutimos a Idade Média, nós vimos é uma sociedade hierárquica. E a obra de arte, né, ela também é influenciada por essa ideia, né, por essa concepção. Vou colocar aqui mais uma vez para a gente ver juntos, tá?
Então, os nobres, né, são representados de forma maior que, por exemplo, os músicos. Tá? Como eu disse, não tem uma noção de perspectiva, dava para perceber bem vendo o tabuleiro de xadrez e assim por diante. Vamos voltar à obra do Leonardo da Vinci para finalização. Então, veja, apesar de ser uma obra, então, religiosa, como eu disse, agora acho que ficou mais claro para você, uma estética racional, né, científica, que estava prevalecendo naquele momento histórico, que foi, né, depois chamada de Renascimento. Agora, havia, né, pessoal, assim, vamos dizer, uma visão, então, preconceituosa sobre a Idade Média? Sim, né? Mas você pode fazer isso, legal? Nós vamos dar vários exemplos, né, de que na Idade Média também você tem uma riqueza, seja no campo artístico ou cultural e assim por diante, legal? Veja essa outra obra, O Martírio de São Sebastião. O artista, né, além da forma triangular do quadro como um todo, ele fez as personagens simétricas. O homem da direita está de costa, né, em pé. O do lado esquerdo está de frente. Os agachados, a mesma coisa. Um está de frente, outro está de costa. Ou seja, toda uma preocupação simétrica com a obra. Agora eu quero falar com você de outra questão. Eu queria que você fizesse esse pensamento juntamente comigo, né? Ou seja, essa mudança de mentalidade, ela só vai acontecer, pessoal, porque está havendo também uma mudança no âmbito, né, econômico, social, político e assim por diante. Você nunca pode, né, desassociar dos outros episódios. E aí eu te farei uma pergunta. Seja Leonardo da Vinci, seja Michelangelo, até, pessoal, a sonoridade do nome desses artistas. De que local da Europa eles saíram, né? Eles nasceram? França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Itália? Com certeza você sabe que foi na Itália, tá? Então, por que a gente mudou, né? Especialmente na Itália? Porque os expoentes, pelo menos a maioria, são italianos, embora, né, tenhamos também grandes nomes do Renascimento, tá, em outros países. A Itália foi o berço do Renascimento, por quê? Porque a Itália foi o berço do Renascimento comercial, né? Nós temos uma aula sobre essa questão mais econômica. Então, os navios vinham do Oriente, especialmente, entravam no mar, né, Mediterrâneo. Vou colocar umas imagens aí para você visualizar isso. Quando eles entravam na Europa, né, eles chegavam primeiro na Itália, como você viu na imagem. Então, a Itália recebeu justamente, né, pessoal, essa influência, né, do mundo urbano, né, do crescimento das cidades, que, né, de certa forma, contribui para essa formação mais racional. Né? Se a gente fosse comparar aí, gente, geralmente as sociedades mais rurais, elas são mais suscetíveis, né, a uma visão, né, menos racional, são muito dependentes das condições da natureza, né, por exemplo, nós aqui, gente, está chovendo lá fora, não sei se está dando para pegar aí os trovões lá fora. Eu estou trabalhando aqui, né? Talvez aí onde você está, né, assistindo a aula também tem alguma questão aí, né, climática não muito favorável. Nós estamos estudando, nós estamos trabalhando, tá? Se você, por exemplo, vivesse no campo, já não teria essa condição, né? Você já teria que ter condições favoráveis. Então, gente, né, resumindo, é óbvio que não é só isso, é apenas um dos aspectos que eu estou trazendo para a gente discutir, tá? Que o mundo urbano, gente, ele é muito mais racional, ele tem essa, né, é o relógio, tá? Por exemplo, as aulas, né, quando a gente faz lá na escola, no cursinho, o que que é? Né? Tem 40, 50 minutos que seja, mas aí bate o sinal, acabou a aula. Nosso tempo é marcado, né, mecanicamente pelo relógio, não é pela natureza. Tá? O camponês, gente, se chover,
né, ele pode ter que parar de trabalhar, ou vai ter a época da colheita, vai ter a época, né, de plantar. Então é um outro ritmo, né, é um outro tempo. Nós temos, inclusive, esse questionamento sobre o tempo em algumas questões de vestibular, né? Vamos abordar isso aí com mais cuidado e mais calma mais para frente. Mas agora eu quero que você perceba isso, né? Esse mundo urbano, ele é mais racional, né? Ele é mais matemático. Então isso reflete, veja, no campo político, como eu disse, no campo religioso, no campo das artes, né? Como nós estamos analisando agora. Você tem o surgimento da burguesia, não é isso? A burguesia vem surgindo lá no finalzinho da Idade Média, século XIII, XIV. E no XV, esse grupo social, ele já é poderoso. Só que olha que interessante, gente. A sua importância vem do comércio, não vem mais da terra, né? Ele não é um nobre, ele quer se imortalizar, ele vai financiar artistas, é um mecenato. Então ele traz artistas para que, né, os retrate. Eu vou colocar algumas imagens aí para vocês verem. Então, veja, são novos valores. Essa burguesia tem valores diferentes, né, dos valores da nobreza. Agora, né, há uma valorização, né, de, por exemplo, de outros elementos. Olha essa obra que eu vou colocar para você. Como eu disse há pouco, né, os temas então deixam de ser exclusivamente religiosos para trabalhar também temas que dizem respeito ao cotidiano. Você viu com atenção? É um comerciante, ele está olhando, olha, minuciosamente. São objetos brilhantes, não é isso? Ou seja, a ideia da riqueza, né? Da riqueza móvel, que é a riqueza da burguesia. Ou seja, a riqueza agora está no comércio, como eu disse, não está mais lá na terra, né? Na época dos senhores feudais. Estou falando aqui muito da questão artística, mas paralelamente, pega uma data como referência, tá? Pessoal, 1500 é uma data que você que é brasileiro, se não souber o que aconteceu, né? Então, veja, 1500 é um porto seguro nosso. Ó, Cabral chegou no Brasil, ou seja, é a época das grandes navegações. E aí eu diria para você, como é que o Cabral conseguiu chegar no Brasil? Porque houve um desenvolvimento científico, estudos lá matemáticos para se localizar, astrolábio e assim por diante. Teremos uma aula também específica sobre isso. Mas eu quero agora, a gente, juntar. Para você ter uma formação consistente, você tem que também juntar. Você separa para organizar, mas depois você tem que ficar juntando também. Então, veja, é um renascimento, como eu falei para vocês, artístico e científico. Por exemplo, Fernando de Magalhães fez a circunnavegação, ou seja, navegou sempre em direção ao Ocidente e chegou no Oriente, provando que a Terra, por exemplo, era redonda. E aí então, né, uma melhor observação dos astros permitiu, além das grandes navegações, que eles concluíssem que a Terra não era o centro do universo, como se acreditava até então, né, mas o Sol. Daí o desenvolvimento do heliocentrismo. Agora nós temos o heliocentrismo. Por isso que eu falei para vocês de associar as grandes navegações. Porque, pessoal, se ainda tivesse os renascentistas aquela visão da Terra plana, eles não realizariam as grandes navegações, né? Porque, né, gente? Precisa calcular as rotas. E se a Terra é plana, nunca chega, né? Não chegaria, pelo menos, né, da forma que eles chegaram. Então, como eu disse, você vai construindo aquelas características, aquela tabelinha, se quiser, gente. No finalzinho, quando está ali bem pertinho da prova, é até legal você dar uma olhada nesses resumões, entendeu? Mas se você está preocupado depois, já pensando até, por exemplo, na segunda fase, né? A gente tem que estar preparado para os dois momentos. Primeiro, como eu falo, se organizar, né? Nosso porto seguro, né? As nossas referências, tá? Para se localizar na linha de tempo. E aí depois você vai, né, colocando essa cereja do bolo. Você vai
né, aprofundando, quanto mais não vai te prejudicar, pessoal, nem na prova e muito menos na sua vida, né? Então é importante sim você aprofundar, mas a gente tem que criar esses alicerces, senão a gente não consegue avançar, como eu sempre falo, né? Vem as alternativas, começa a fazer confusão, as palavras são parecidas, né? Pessoal, não existe palavra parecida, né? Você tem que analisá-la, né? E por isso que eu falo, gente, por isso que a decoreba não funciona, tá? Porque aí parece tudo mercantilismo, liberalismo, a pessoa termina tudo com ismo, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Tem que parar e pensar, né? Por exemplo, se fosse nesse assunto, ó, mercantilismo, qual é a atividade mercantil? Liberalismo, qual é a adoção liberal? Não é? Vamos ter aula aí sobre esses períodos também, sobre os aspectos econômicos aí mais para frente, mas não é só um exemplo aqui. Tá? Então, vou relembrar o primeiro assunto que eu falei. Nós pegamos uma palavra, que é a palavra renascimento, e a ideia que nasceu de novo. Quer dizer, nós temos que pegar, gente, aquele que é pouco, fazer muito, não é isso? Criar os nossos, que eu chamo porto seguro. E aí, gente, vamos embora, vamos entrar lá assim, na faculdade que a gente escolheu, né, no curso que escolheu. E é isso que eu quero te ajudar aqui. Então, veja, nós já caminhamos um pouco, né? Mas, olha, nós já falamos, então, sobre o aspecto, né, mais estético, né? Já falamos sobre a questão, por exemplo, econômica e social, e assim por diante. Mas o que eu queria, né, que você dominasse nesse momento é isso. Agora, nós vamos para um outro, né, uma outra, melhor dizendo, característica do Renascimento, que é o humanismo. O que é o humanismo, gente? Não tem como errar, é o que diz respeito ao ser humano. Então, veja, na Idade Média, você, né, eles iam retratar, por exemplo, o Cristo, está lá o Cristo, o pessoal na cruz, e ele está lá impassível. Vamos pegar outras obras do Renascimento para a gente analisar outros aspectos, legal? O tema, pessoal, pode ser até religioso. Eu vou colocar um aí para a gente fazer isso e mostrar, como eu sempre falo, gente, provar, né, visualizando o que nós estamos falando. Dá uma olhadinha então nessa obra aí. Você percebeu? É uma obra religiosa, tá? É o Cristo. Mas, pessoal, olha, o Cristo está né, com as mãos, a expressão de dor, não é isso? Percebe? A dor é uma característica humana. Outra obra muito famosa do Renascimento, que é a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, você tem um bom exemplo do naturalismo, ou seja, uma preocupação em retratar a realidade como ela realmente é. Não apenas o que simbolizava, né, mas o naturalismo. Essa obra, Davi, do Michelangelo, mais uma vez, o homem é o tema central. E note a preocupação, né, em retratar a realidade também como ela é. Os músculos, todos os detalhes do corpo humano. O homem passou a ser, então, a medida de todas as coisas. Sabe, gente, daquele quadro comparativo que eu já falei para vocês, a gente já viu aqui em outras aulas, que didaticamente até tem, né, sua importância. Então, o que acontece? Coloca lá as características, né, da Idade Média e as características da Idade Moderna. E aí vai colocando lá para você comparar, não é isso? Então, olha, na Idade Média era uma visão teocêntrica do mundo, né? Agora vem uma visão mais racionalista, certo? Mais científica. Olha, na Idade Média era mais o simbolismo. Agora é uma fase mais humanista, certo? Então, quando eu chegar ao final dessa aula, eu vou colocar esse quadrinho comparativo, mas é como eu fiz em outros momentos. Nós não vamos decorar, eu não vou colocar, gente, o quadrinho lá e falar, olha, decora aqui, essas são as características da Idade Média, agora, né, decora esse outro lado aqui, são as características do Renascimento.
Pessoal, isso não vai nos enriquecer, não vai dar consistência para o nosso estudo. Nós temos que fazer esse exercício que eu estou fazendo com vocês, olhar uma obra, né? Seja qual for, e começar a perceber, como eu disse, treinar, né? A gente começar a treinar a ter esse olhar sobre um texto, sobre uma imagem e fazer a nossa interpretação. Então, como eu estava dizendo, gente, olha, quando você pegar lá uma listinha do Renascimento, quais serão as características? O humanismo, né? Racionalismo. Mas veja, nós chegamos a esses nomes por um outro canal, né? Ou seja, analisando uma obra de arte, por exemplo. Veja nesse outro exemplo. Botticelli pintou Vênus, né? Nascimento de Vênus. Vênus é uma deusa grega, tá? Se você observar com calma, você pode parar aí a imagem. Do lado direito tem a deusa Flora, né? Do lado esquerdo Zéfiro, outro deus grego. Enfim, então isso foi uma constante também na arte renascentista. Aqui outra obra, uma clara referência à Grécia, a Escola de Atenas. Eu destaquei para vocês os dois filósofos que aparecem ao fundo. Sócrates então aponta para cima, o mundo das ideias, enquanto que Aristóteles faz uma referência, né, com a mão, como se fosse para, né, voltar para o chão. Uma alusão à ideia dos filósofos. Agora vamos analisar um outro aspecto importante, né? No começo da aula eu falei, olha, por que renasceu? Porque nasceu na Antiguidade, morreu na Idade Média, né? E renasceu aqui na Moderna. Então, olha, vamos pegar a ideia, então. O que se nasceu lá, né? Você já tem uma outra característica do Renascimento, que é esse, né, ideia de, entre aspas, né, gente, um retorno para a Antiguidade, né, nesse sentido, da valorização, né, do racionalismo. Tá? Olha, eu vou colocar uma obra aí, muito famosa, talvez aquela que também você mais facilmente identifica com a Grécia, para a gente analisar. É um templo, mas veja, no ponto de vista estético, são linhas retas, tudo quadradinho, tudo certinho, né? Como disse no comecinho da aula, a filosofia é uma explicação racional para os elementos. Veja, está chovendo lá fora. Tem uma filha pequenininha, gente. Se ela pergunta para mim, olha, né, ela costuma fazer, né, todas as perguntas, como é natural dessa idade. Ah, por que isso, né, e por que aquilo e tal. E aí ela vai perguntar, pai, por que está chovendo? Olha, se eu falar para ela, olha, porque Deus quis, né, estou dando uma explicação, né, religiosa para ela. De alguma forma, eu vou explicar isso, né, talvez de forma mais simplificada, mas eu vou dar para ela uma visão científica. A água evapora, e aí lá em cima ela, né, vai condensar e depois chove. Como eu disse, vou usar palavras talvez mais simplificadas, mas eu vou querer dar uma explicação científica para ela. Né? Então veja como desde o Renascimento, né, em especial, nós ocidentais temos né, esse corte racional para explicar o mundo. Então, olha, como eu estava dizendo, mas onde nasceu isso? Nasceu lá na Grécia Antiga, né, com a filosofia, certo? Por exemplo, quando eu dei aquela aula sobre a Grécia, se você quiser pode me, né, procurar lá essa aula. A democracia, gente, ela é uma ruptura. A gente está tão habituado, né, que a gente passa batido. Mas veja, é uma ruptura, gente, absurda, né, naquele momento da história. Por quê? Se você analisar todas as outras civilizações que você estuda nessa época, todas as, quase sem exceção, tinham um caráter religioso. Lembra do Egito? Os veneravam o faraó como um deus vivo, né? E assim por diante, né? Todas as civilizações. A Grécia não, gente. A visão do grego sobre o mundo é tão racional que eles organizaram a democracia. Tá? Hoje eu estou no poder, amanhã está você, não é isso? Então, quer dizer, a ideia de que não perpassa pela questão religiosa. Eles eram religiosos, sim, né? Mas veja, há né, uma separação entre os universos. Não era tão intrínseco como era, por exemplo, no Egito.
Demócrito foi o primeiro a pensar, né, no átomo, essa influência dessa perspectiva racionalista. Bom, como eu disse para você, vou colocar uma lista, né, um quadro comparativo entre a Idade Média e a moderna. E aí, como você tem essa possibilidade, você pode ficar voltando esse vídeo aí, né, enquanto você aguentar aí a minha voz, né? E aí você vai vendo, você vai checando. Olha, essa característica aqui humanista, onde que eu encontro, né? Essa científica, esse heliocentrismo, e assim por diante. Agora que nós estamos bem próximo do final, aí sim dá para a gente colocar, né, um quadro comparativo, como eu disse, mas sem decorar. O antropocentrismo, né, o humanismo, vimos em várias obras. O racionalismo, ao analisar, por exemplo, a Última Ceia, o naturalismo, ao observar o quadro do Leonardo da Vinci, né, a Mona Lisa, o heliocentrismo, ao falar sobre as grandes navegações. Então é isso que eu quero que vocês comecem a dominar, como eu sempre falo, gente, para depois, né, caminhar sozinhos, legal? Então é isso. Se você gostou, né, deixa seu like, compartilha aí com os amigos, né, ajuda a manutenção do canal, para a gente poder continuar aqui com outros assuntos, outras aulas, né? E nosso objetivo aí é te ajudar a entrar numa universidade legal. Então é isso. Até a próxima. Te aguardo então numa outra aula, num outro vídeo, tá bom?